Provérbios capítulo 25, versículo 19, tá? 25, 19. Diz assim, a versão Almeida Revista Atualizada. Como dente quebrado e pé sem firmeza, assim a confiança no desleal no tempo da angústia. Na tradicional linguagem de hoje, diz assim: no momento de dificuldade, depender de uma pessoa que não merece confiança é como mastigar com um dente estragado, andar com o pé aleijado, certo? Já na versão contemporânea, diz assim: confiar num traidor quando você está em apuros é como comer com um dente inflamado. E na versão parafraseada, diz assim: confiar num homem que não merece confiança na hora da dificuldade é como mastigar com dor de dente e apostar corrida com o pé quebrado. É uma situação difícil, não é? Então nós vamos agora analisar aqui esse versículo. Então vejam só. A questão aqui é sobre confiança, né? Então, a questão aqui desse versículo é a confiança que é depositada numa pessoa que não é confiável, que é desleal, que trai, né? E ele dá dois exemplos bem práticos para qualquer pessoa entender. Um dente quebrado ou inflamado e um pé quebrado ou deslocado. Certo? Então, quanto mais você precisa de apoio no dia da angústia, confiar em alguém que não é confiável vai resultar no quê? Vai resultar em dor e frustração. Então, veja só. Quem já teve um dente inflamado aqui na vida? Todo mundo já teve, passou por um dente inflamado, já, não é? É a pior coisa que pode existir para você comer. Segunda coisa é um pé que a gente chama de pé torcido, né? Um pé que você deu uma torção, ou que você machucou o pé, não é verdade? Para você andar é muito ruim. E ele diz que é para você mastigar com o dente inflamado e com o pé quebrado, é o mesmo que confiar numa pessoa desleal. Então, vejam só. Ele usa os elementos aqui, que é o seguinte. Primeiro, o dente quebrado. O dente quebrado é inútil para mastigação, né? Porque além de tudo vai doer. Além de tudo vai doer. Então, quando você confia em alguém que é desleal, você vai sofrer. É isso que ele está querendo dizer. Você vai ter sofrimento. Porque o indivíduo que é desleal, ele, primeiro, não é confiável. Segundo, ele é desleal. E terceiro, ele é instável. Hoje, ele pode até ajudar você, porque pode acontecer isso, né? Alguém que aparentemente ajuda uma vez, você gera uma confiança e a pessoa é desleal. Outra situação que pode acontecer, irmão André, irmãos, é o seguinte. Não sei se os irmãos já passaram por isso, eu já passei por isso, eu já fui enganado por isso. Alguém me confiou algo dele que tinha valor. E eu observei, foi enviado para mim, eu observei, vi, e eu depois devolvi. E não prestava. Não é que não prestava. Eu vou explicar melhor, acho que os irmãos vão entender. Eu sou músico, os irmãos sabem que eu sou músico. Então eu fui comprar aquele bico que bota dentro, coloca no saxofone, a gente chama de boquilha. Aí um rapaz mandou de São Paulo para mim para eu avaliar se era aquele modelo que eu queria. Se eu fosse uma pessoa desleal, ele está em São Paulo, eu estou aqui, o que é que eu faria? Ficaria com a peça. E a peça é cara. Aí eu peguei, olhei e disse, ó, eu soprei nela, eu não gostei não. Ele disse, então você envia a sua para eu ver como é que eu posso ajustar ela. Eu disse, tá bom. Aí se ele enviou a dele para mim, eu confiei, né? Ele confiou em mim. Ele demonstrou o quê? Ele demonstrou confiança. O que é que eu penso? Como reciprocidade, eu vou demonstrar confiança. Eu enviei minha boquinha nunca mais voltou. Eu perdi. Ele não mandou amanhã? Não mandou. Entendeu? Então acontece isso também. Então, é como um dente quebrado. Você espera a pessoa, confiança da pessoa, muitas vezes você trata a pessoa com confiança e ela não trata você com confiança. Segundo, é um pé deslocado. O pé deslocado, o que é que vai fazer com a gente? Impede da gente andar, impede da gente se locomover,
impede a gente de ter sustentação, ficar em pé corretamente. Então, o pé quando falha, se a gente precisa de caminhar, o que é que vai acontecer? A gente não vai conseguir caminhar. E a gente quando quer caminhar ou quer correr, imagina o seguinte, irmãos. Você está com o pé deslocado, aí você vai descendo aquela ladeira. Aí quando você vê, soltaram um pitbull fugiu lá embaixo. Como é que você faz para correr? Dá para confiar no pé deslocado? Olha, dependendo da situação, o medo for muito grande, o indivíduo corre, mas vai piorar mais a situação. Mas se você tiver com o pé saudável, você nem pensa no pé. Você diz, vou correr, vou pular o muro, vou me abrigar, vou subir até no poste para poder me livrar. Então, é essa falta de confiança que o dente inflamado e o pé deslocado vai gerar. Então, se você tem esperança numa pessoa sem caráter, você vai ter problema. Essa pessoa vai trazer prejuízo. Né? Essa pessoa vai trazer prejuízo. Então, ele está aqui usando esses termos para alertar para a gente que no dia da angústia, nos dias de crise, nos dias de dificuldade, no dia que você vai mais precisar daquela pessoa, quando a gente precisa de socorro, a gente não vai poder ter socorro, porque dependendo do dito amigo, né, você não vai ter a ajuda necessária naquele momento. Vai ser inútil a ajuda daquela pessoa. Entenderam até aí? Entendeu, irmão Juvenal? Entendeu, irmão André? Então, quais os princípios que a gente vai aprender aqui? Primeiro princípio é o princípio da prudência, que é aquilo que eu tenho dito sempre para vocês. Nós temos que ser prudentes nas escolhas dos nossos amigos. Nós temos que ser prudentes na escolha dos nossos amigos e muitas vezes, meus irmãos, na escolha dos irmãos de fé, para confiar nele algum segredo, algum assunto íntimo, algo que, por exemplo, você precisa de ouvir um conselho, ouvir uma palavra, né? Ou mesmo uma sugestão. Infelizmente, tem pessoas que não são confiáveis. Você vai contar aqui para ela e amanhã a cidade toda está sabendo. Não é? Não é verdade? Isso se refere também ao pastor, né? Que infelizmente tem alguns pastores que não são confiáveis. Você conta o problema para ele, o problema vai para o púlpito, o problema vai para a boca de outra pessoa. Não é? Por isso que o pastor tem que ser muito bom em guardar segredo. Tem que ser uma boa pessoa para guardar segredo. É aquela história. Ele vai ouvir a história e vai para o túmulo com ele. Quando o assunto é preciso ser tratado com outras pessoas, a pessoa tem que perguntar o quê? Irmão, você se incomodaria, no caso o pastor, você se incomodaria de um diácono, um irmão ou irmã vir participar da nossa conversa? Por quê? Por exemplo, você está falando uma questão que abrange uma questão da psicologia, uma hipótese. E se eu tenho um irmão que é psicólogo na igreja e ele pode ajudar, ele vem participar da conversa. Se, por exemplo, o irmão, a questão é uma questão que depende de... é uma questão jurídica. Porque muitas vezes a pessoa chega com um problema que é uma questão jurídica. Aí o pastor não é advogado. No meu caso, eu não ia procurar um advogado, eu mesmo ia orientar. Aí ele, meu irmão, eu posso chamar o fulano de tal que é advogado para nos ajudar. Certo? Então, é esse tipo de conversa. E não dizer assim, tá certo, estou escutando a tua história. Aí tu me conta, aí eu vou e ligo para fulano, olha, sabe quem veio aqui? Fulano, sabe o que está acontecendo? Isso. Aquela pessoa é confiável? Pode ser, pode não ser. Então tem que ter muito cuidado com relação a confidenciar segredos, certo? Porque às vezes as pessoas podem dar apoio até aquela palavra, né, meus irmãos? Ô, meu irmão, Deus te abençoe, olhe, estou orando por você, mas no fundo ele vai, depois que você sair, ele não vai nem orar e nem vai dar apoio, certo? E essa quebra dessa expectativa, dessa confiança vai gerar o quê, meus irmãos? Uma frustração, muitas vezes o dano é irreversível. Lembra da história que eu contei semana passada da mulher que inventou que tinha traído o pastor? Que o pastor tinha traído, tinha traído o pastor não. A mulher contando que era amante do pastor e ela nunca foi amante, sem ser. Aí a pessoa na hora, ela deu todas as características físicas dele. Quem escutou a história dessa vai pensar o quê?
Oxente, como é que ela sabe isso se ela não teve envolvimento íntimo com ele? Mas não. Ela só soube disso porque no dia que ele foi socorrido para o hospital, ela trabalha no hospital, ele precisou de fazer uma tomografia de corpo inteiro, estava desmaiado, né? E foram ver que problema era. E aí a enfermeira que sabia do desejo dela por aquele homem disse: você não sabe quem está aqui. Aí foi lá e fez a fotofilmagem mental do corpo dele todo. E aí foi para a igreja, começou a participar da igreja, com o objetivo de destruir o casamento dele. E ela conseguiu não só destruir o casamento, como destruir o ministério dele. E disse que sabia, dizia: eu tenho uma história para contar para os irmãos, que o pastor, eu tenho um caso com o pastor. E o pastor olhou: como é que história é essa? Você está mentindo? Que história é essa? Que não tive nada com você. Eu tenho que comprovar, o senhor tem uma pinta assim, assim, em tal lugar. Até o indivíduo ficou assim, né? Olhando assim: como é que ela sabe disso? Então imagina a esposa escutando essa história, né? Então veja, esse é o caso da mentira, que é irreversível, né? Da mentira que é irreversível. Então vejam só, quais são os ensinamentos que o sábio de provérbio quer passar para a gente? Primeiro, que a gente tem que ser prudente nas escolhas das amizades. Prudente na escolha até dos sócios quando for fazer um negócio. Certo? Ser prudente na escolha das pessoas. Por quê? Porque dois princípios ou dois atributos tem que estar envolvidos, deve estar envolvido nessa relação. Primeiro é a lealdade e a fidelidade. E hoje, meus irmãos, está muito difícil de encontrar pessoas leais e fiéis. Infelizmente, o mundo está movido a interesse. Tudo é interesse. Ou interesse financeiro, ou interesse de status, ou interesse numa posição social. O indivíduo está com você aqui, mas está almejando algo lá na frente, que você vai ser um trampolim para ele. Poder lançar ele, depois você vai ver que você foi usado para atingir aquele objetivo. Segundo, com relação aos ministérios, pessoas que têm ministérios, como diáconos, presbíteros, pastores, líderes de escola dominical, secretários, tesoureiros. Ele tem que ter muita cautela em quem vai confiar. Principalmente algumas informações. Porque era para ser o contrário, né? Você entra na igreja, era para ser um local de pessoas confiáveis. Mas, infelizmente, nem todos são. Né? Com o tempo, você vai passando, você vai vendo. É dolorido dizer um negócio desse? É. Porque quando a gente se converte, quando eu me converti, que eu entrei na igreja e ponto, eu agora estou num ambiente saudável, num ambiente onde posso confiar nas pessoas, as pessoas não vão querer passar para trás, não vão querer me humilhar, não vão querer me enganar. Pelo contrário, meu irmão. O que é que acontece? Existe um princípio da boa fé e da boa confiança. Certo? O indivíduo comum da mesma fé e ordem. Mesma fé, vamos pensar assim, né? Às vezes não é nem na questão da denominação, né? Mesma fé. O indivíduo é cristão. Segue a Jesus Cristo. Você vê o indivíduo lá participando da escola dominical, participando da atividade da igreja, orando, prega. Você pensa que a pessoa é confiável, e muitas vezes não é. E isso, meu irmão, envolve qualquer um, inclusive o pastor. Inclusive liderança. Tem pastores que não são confiáveis. Você não pode confiar um segredo a ele. Como tem irmãos que você não pode confiar segredo a ele. Se você contar para ele, é mesmo que contar para a cidade. Né? Então, a vida ministerial é uma vida difícil, por quê? Porque é que muitos pastores não têm amigos. Isso é um problema na vida ministerial. Não tem amigos, porque não dá para confiar em todos. É triste um negócio desse? É. Você está num grupo de pastores, você diz: rapaz, não dá para confiar em quem está aqui. É difícil, é triste essa situação. Era para ser o contrário. Né? Mas, como é que você vai saber disso? Infelizmente, com a experiência. Você não vai saber de outra forma, vai saber com a experiência. Você vai ter que passar as experiências. Como eu já passei experiências. Como os irmãos já devem ter passado, de pessoas que confiaram na irmã André. E depois você é traído pela pessoa. Certo? Então, o provérbio 25, 19, ele alerta a gente contra o perigo de confiar em pessoas que são desleais. Principalmente nos momentos difíceis da vida.
que é quando você precisa de uma ajuda. E aí ele usa um exemplozinho simples, uma comparação, uma metáfora simples, que é um dente quebrado que não mastiga e um pé que é deslocado que não deixa a pessoa andar. Ou um pé quebrado, né? Então as pessoas desleais são assim, elas falham na hora que você mais precisa dela. Certo? Então é preciso sabedoria para discernir o caráter das pessoas. E só com o tempo e com a experiência é possível essa condição de você discernir o caráter das pessoas. Tá certo? Ao mesmo tempo que o sábio está falando isso em relação aos outros, ele está dizendo o que para a gente? Não seja um pé quebrado e nem um dente que não mastiga. Seja uma pessoa confiável. Mesmo sabendo que você vai passar por situações que você vai confiar na pessoa, mas a pessoa não vai confiar em você. Ou mesmo que, não é que não vai confiar em você, a pessoa não vai ser confiável. Né? Você vai depositar confiança nela, mas ela não é uma pessoa confiável. Tá certo? Certíssimo.